Vamos continuar o capítulo número 5, Bem-aventurados os aflitos, com o tema Perda das pessoas amadas, mortes prematuras. Esta mensagem foi editada por Sansão, um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Foi editada em 1863. Quando a morte se faz presente nas vossas famílias, levando sem critério os jovens antes dos velhos, dizeis muitas vezes: Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte e com um futuro pela frente, para conservar aqueles que já viveram longos anos cheios de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do plano terreno da vida para compreender que o bem está muitas vezes onde se acredita ver o mal. A sábia previdência onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Porque medir a justiça divina pelo valor da vossa. Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos impor penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se meditasseis melhor o porquê das dores que vos atingem, encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos míseros interesses seriam uma consideração secundária, desprezaríeis ao último plano. Acreditai em mim, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a essas desordens vergonhosas que desolam famílias honradas, cortam o coração de uma mãe e fazem branquear os cabelos dos pais antes do tempo. A morte prematura é muitas vezes um grande benefício que Deus dá àquele que se vai, e que se encontra assim poupado das misérias da vida ou das seduções que podiam arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, é que Deus julga que não lhe é útil passar maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. De que esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que se foi teria brilhado, trilhando o seu caminho e feito fortuna? Sempre essa visão estreita que não consegue se elevar acima da matéria. Acaso sabeis qual teria sido o destino dessa vida tão cheia de esperanças, segundo pensais? Quem vos garante que ela não poderia ter sido cheia de amarguras? Acaso considerais nulas as esperanças da vida futura, preferindo as da vida passageira que arrastais na terra? Pensais então que vale mais ter uma posição entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Alegrai-vos ao invés de vos lamentar quando Deus quiser retirar um dos seus filhos desse vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele permanecesse aí para sofrer convosco? Essa dor compreende-se entre aqueles que não têm fé e que veem na morte uma separação eterna. Porém, vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor livre de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que os vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos rodeiam. Seus pensamentos vos protegem. E a lembrança que tendes deles os enche de felicidade. Assim como também vossas dores insensatas os perturbam, pois elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que entendeis a vida espiritual, fazei vibrar as pulsações do vosso coração em favor desses entes bem-amados e se pedirdes a Deus que os abençoe, sentireis em vós aquelas consolações poderosas que secam as lágrimas, aquela fé consoladora que vos mostrará o futuro prometido pelo soberano Senhor. Este é um dos assuntos que é mais difícil para aqueles que são pais aceitar, não é? Quando os seus filhos partem, ainda para mais quando eles são jovens, são crianças ou ainda são adolescentes, estão cheios de vida, digamos assim, e principalmente é mais difícil aceitar quando nada fazia prever essa situação, não é? Doenças repentinas, acidentes repentinos, e então existe toda essa revolta, toda essa mágoa, todo esse desespero, porque o filho querido, a filha, não é? Partiu para o plano espiritual. Para muitos pais isso é uma dor muito grande porque eles não têm conhecimento acerca da vida espiritual e acerca do espírito. Acerca da pluralidade das existências e acerca da sobrevivência do espírito. Então para eles a morte dos seus filhos, a morte física é o fim, é o horror, é a separação eterna. Eu nunca mais vou ver o meu filho ou a minha filha. Então isso causa um peso muito grande na vida desses pais, dessas pessoas. E a doutrina espírita, a doutrina espiritualista, nos vem trazer uma esperança e uma outra visão.
a morte é apenas a morte do corpo físico. Aquele que era nosso filho, nossa filha, continua a viver. Era um espírito antes de encarnar e como espírito continuará a viver. Pensa em nós, continua a conservar o mesmo caráter, conserva o mesmo amor pelos pais, muitas das vezes está próximos dos pais e os pais não sentem, nem veem a sua presença, mas está ali bem perto e muitas vezes, como fala o texto, sofrem quando os pais se desesperam, sofrem quando os pais têm falta de fé e falta de compreensão das questões espirituais e então carregam todo o seu peso. Os pais lançam todo o seu peso, da sua tristeza, da sua revolta, do seu desespero, na lembrança do filho ou da filha que partiu. E isso para o espírito que acabou de desencarnar é muito penoso, é muito dificultoso para a evolução desse espírito que acaba de desencarnar. Isso traz muita perturbação, porque o espírito que desencarnou sente os pensamentos daqueles que lhes dirigem, seja dos pais, seja dos familiares, amigos, namoradas, seja do que for. E então nós precisamos ter muito cuidado, nos elevarmos acima da matéria para quem é pai, não só para quem é pai, mas aumentar o nosso conhecimento sobre a vida espiritual e compreender que a morte não existe, é apenas a morte do corpo físico. Que aqueles que partiram, sejam nossos filhos ou não, ou nossos familiares, eles sentem o nosso pensamento. E então, em vez de lhes enviar, até mesmo inconscientemente, desespero, dor, lamentação, revolta e tristeza para eles, vamos lhes desejar o melhor, lembrar deles nas melhores situações, nos momentos de felicidade, orar por eles, sem aquele peso da morte, como se fosse o fim eterno, porque isso na verdade não existe, que é para também nós podermos ajudar a evolução desse espírito que acabou de desencarnar. Porque é muito difícil estar no plano espiritual e continuar vivendo, recebendo toda essa onda de pensamentos. É muito difícil, por exemplo, se desvincular de uma situação. Vamos imaginar que um jovem desencarna com um acidente de carro. O que acontece? Normalmente os pais ou a família estão sempre a reviver aquele momento, principalmente os pais, se iam no carro, estão a reviver aquele momento da morte física. E então, para o espírito que desencarnou, é muito penoso, porque o espírito está sempre a ser puxado para essa lembrança, para aquela vivência, o momento último do acidente. E ele volta a sentir aquelas dores do desencarne, aquela aflição do momento da morte. E isso é um erro muito comum. Por exemplo, se algum jovem desencarna através de uma doença, e a doença definhou o corpo físico, não é? Se os familiares estiverem a pensar sempre no momento exato da morte, puxam o espírito que desencarnou para sempre reviver aqueles momentos, ou pelo menos a lembrar aqueles momentos de dor penosos. Então nós temos uma profunda responsabilidade em relação àqueles que são nossa família, nossos amigos, nossos próximos, que desencarnam, de lhes ajudar nessa adaptação ao mundo espiritual, lhes lançando bons pensamentos, sem desespero, sem revolta, sem aquela dor. Porque assim, pode sempre, e é normal, haver uma certa tristeza de nossa parte, porque já não estamos fisicamente próximos daquela pessoa que gostávamos, seja o nosso filho, seja os nossos pais, nossos familiares. É normal uma tristeza e uma certa saudade. Isso é normal, mas o desespero e a revolta é que são totalmente desnecessários. E isso é que perturba muito a adaptação do espírito que desencarnou no mundo espiritual. Temos essa responsabilidade de também lhe ajudar o espírito que desencarnou a se adaptar o mais rapidamente ao mundo espiritual. E a outra questão que precisamos prestar atenção é o seguinte: para muitas pessoas, escapar de um perigo, escapar de alguma situação e continuar aqui a viver, para elas é um prémio, porque essas pessoas têm um pensamento materialista de que com a morte física tudo se acaba. Mas a realidade não é assim. Então para essas pessoas o prémio é ficar aqui na matéria física. Mas como o Espírito Sansão aqui falou, ou pelo menos aludiu, aqui é um cativeiro. A terceira dimensão é um cativeiro se comparado com o plano espiritual. Nós nunca podemos esquecer que a vida verdadeira é a vida espiritual. E a vida espiritual é muito mais rica, muito mais intensa, muito mais evoluída do que aqui na terceira dimensão, aqui na Matrix. Então nós temos que ter sempre em atenção que, enquanto estivermos encarnados num corpo físico, isto é mais ou menos estar aprisionado. Tá? É como estar num estado de cativeiro, comparado com a vida do espírito, que é uma vida de muito maior liberdade e de muito maior felicidade, para aquele que soube conduzir minimamente a sua existência terrena. Então reparem, no pensamento popular da maior parte das pessoas, a morte é um grande mal, é uma coisa
muito triste, é uma coisa muito pesada. Mas se tivermos a perspectiva espiritual, o conhecimento da vida espiritual, por exemplo, já será o contrário. A morte, ou seja, a partida daquele que vai para o plano espiritual, devia ser por nós, digamos assim, se não festejada, pelo menos compreendida. Porquê? Porque essa pessoa está se libertando do cativeiro da matéria física. Do cativeiro que é a vida, está aqui presa a um corpo físico. E vai para um plano espiritual onde tudo é mais evoluído. Onde tem mais oportunidades, mais percepções da alma. Tudo o que existe aqui na matéria física, nós não podemos esquecer, existe no plano espiritual. Aliás, se origina no plano espiritual. O plano espiritual é a matriz de tudo o que está aqui materializado. Então tudo o que existe aqui existe no plano espiritual e muito mais ainda. Então, em vez de vermos a morte como um castigo, como um grande mal que se abate sobre uma pessoa ou sobre uma família, devemos ter a perspectiva que é mais um prémio para aquela alma que acabou de partir. Se ela acabou de partir, é porque não tem mais necessidade de continuar aqui a evoluir presa num corpo físico, neste cativeiro. Então isso é mais um motivo de alegria do que de pesar, na verdade. Mas nós, falando de nós, de maneira geral, a humanidade, nós invertemos isto. Para nós, o prémio, por causa da nossa falta de fé e do conhecimento espiritual, achamos que o prémio é ficar vivo aqui na matéria física, quando é o contrário. Então, vamos reparar nesta situação. Aquele que desencarna já cumpriu a sua missão aqui. Não precisa estar mais encarnado. Ele se livrou das seduções da matéria física, ele se livrou das provas e dos sofrimentos que poderia continuar aqui a sofrer ou a passar se continuasse encarnado. Então, para a alma que desencarna, isso é algo de muito bom. Se nós tivermos a perspectiva espiritual e o interesse pela evolução daquela pessoa que partiu, já vamos entender o processo da morte de outra maneira. Já vamos entender que aquele espírito não precisa mais estar aqui junto de nós. Ele evoluiu o suficiente para ir para o plano espiritual. Tá? E ele vai ficar bem e nós podemos ajudar nesse processo. Portanto, é assim. Ficam aqui, na matéria física, aquelas pessoas que têm mais necessidade de continuar a evoluir. Quem fica mais preso aqui e vive vidas longas é porque precisa de aprender. Tem todo um aprendizado para fazer. No momento certo, irá desencarnar. Aquele que é jovem e desencarna é porque não tem mais necessidade de continuar aqui. Deus o chama porque não há motivo para ele continuar aqui a sofrer e a passar provas e possíveis situações no futuro que até poderiam desviá-lo da sua missão. Então é isso, que tenhamos esta perspectiva. Para a maior parte de nós, até mesmo que tenhamos conhecimento espiritual, pode ser muito difícil que fiquemos felizes quando alguém da nossa família parte para o plano espiritual. Mas, pelo menos, que não nos revoltemos com isso, que não blasfememos Deus, que não haja blasfémia da nossa parte, nem revolta, nem desespero, porque isso demonstra falta de fé em Deus e falta de fé nos próprios conhecimentos que nós já possamos ter. É normal haver uma certa tristeza, saudade, porque nós nos habituamos no dia a dia a conviver com essas pessoas. Isso acaba por trazer depois uma falta da pessoa fisicamente, mas tenhamos em atenção que essa pessoa se libertou do sofrimento material. E é nesse sentido que devemos ficar felizes por a pessoa ter partido. Porque muitas das vezes o que as pessoas mais lamentam, às vezes é um lamento egoísta do momento da morte. Porque muitas das pessoas pensam assim, a pessoa acabou de ser enterrada no cemitério e o familiar pensa assim, seja a esposa, o esposo, seja o que for, pensa desta maneira, e agora, o que é que vai ser de mim? Vejam bem como este pensamento acaba por ser egoísta. Então, por que não pensar aquele que se foi, ou aquele que continuará a viver? Não é? A pessoa pensa logo assim, e agora o que é que vai ser de mim? É o pensamento virado só para ela, é o egoísmo. Não é? Porque é que ela não pensa, e agora o que vai ser da alma daquele meu familiar que partiu? Como eu posso ajudar esse meu familiar? Não é? Tem muitas pessoas que pensam assim, porque elas só se refugiam na dor que elas estão a sentir. E muitas vezes já não lhes importa muito para onde é que o espírito vai, ou em que condição espiritual é que está, porque muita gente também acha que ali é a separação eterna, não é? Que ali é o fim da consciência, a pessoa morre e deixa de pensar, deixa de existir, deixa de ser. Mas compreendamos que temos um papel aí a desempenhar na maneira como encaramos o processo da morte e os desligamentos do espírito, não é? Os desligamentos dos nossos familiares, até mesmo de nós. Outro aspecto que eu queria falar
é, por exemplo, essa separação que existe de algum familiar nosso, de algum conhecido que parte para o plano espiritual, essa separação é apenas física. Como o texto fala, muitas das vezes esses nossos familiares e amigos e conhecidos eles estão ao nosso lado. E, na maior parte das vezes, durante o sono, quando nós nos libertamos, o nosso espírito se liberta do corpo físico, nós nos encontramos com essas pessoas que eram nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos. E estabelecemos contacto, conversas, diálogos. Eu posso dar um exemplo meu, de há uns dias atrás, eu lembrar-me de um sonho que eu tive, em que eu estava falando, ou pelo menos lembro-me de algumas situações, em que eu estava junto de uma tia minha que já desencarnou. E o sonho, algumas pessoas pensam que um sonho é apenas um sonho, que é como se fosse uma lembrança, como se ele não tivesse existência real. Mas o sonho, o que muita gente não sabe, é que o sonho, o nosso espírito se liberta do corpo durante a noite e entra em comunicação, em relação com os outros espíritos, mesmo que já estejam desencarnados. Pode ser que muitos deles até estejam encarnados, mas estão libertos no corpo físico durante a noite. E estabelecemos também contacto, conversas e diálogos com aqueles que já desencarnaram, já se libertaram do corpo físico. Então eu lembrei-me e lembro-me de cenas e imagens de uma tia minha que já desencarnou. Então vejam, essa separação ela é apenas física, material, mas não é espiritual. Todas as noites, ou em grande parte das noites, nós nos encontramos com os familiares que já partiram, familiares, conhecidos, pessoas com quem simpatizamos ou tínhamos alguma ligação. É muito normal, eu também já ouvi isso de familiares meus. Olha, eu sonhei com o meu pai, com a minha mãe, com os meus avós, por exemplo. E podemos ter a certeza, ainda uma maior certeza, quando o sonho é real, por exemplo, quando estamos conversando ou estabelecendo um diálogo com uma pessoa que já desencarnou. Quando no sonho, por exemplo, existe um diálogo, ou seja, nós acordamos no sonho e nos lembramos que tivemos uma conversa com aquela pessoa que já desencarnou. Quando existe esse diálogo e nós nos lembramos de alguma conversa, é porque isso realmente aconteceu no nível da alma, no nível do espírito. Então não é apenas uma imaginação ou uma criação da mente ou do cérebro. Podemos ter ainda mais certeza disso quando existem diálogos durante o sonho. Então, como podem ver, a separação é apenas material. E é isto que nós precisamos crescer. É ampliar e mudar a visão como encaramos a morte. Porque achamos que aqueles que ficam vivos aqui são premiados por Deus e que aqueles que desencarnam é como se fosse um castigo divino. Mas não é na realidade isso que existe. Não é assim, na verdade é o inverso. Aquele que fica é porque tem lições a aprender, provas a ultrapassar e talvez até sofrimentos que possam lhe trazer lições. E aquele que desencarna é porque já não necessita disso. Então digamos que é mais o prémio se libertar, desencarnar, se libertar do corpo físico, do que ficar aqui preso ao cativeiro físico. Não é? Então precisamos mudar essa perspectiva que as pessoas têm, ou que a maioria das pessoas cultiva dentro de si, não é? O que acaba por ser engraçado. E depois é mais fácil de aceitar a morte dos familiares e também para os pais, porque costuma-se dizer que a morte mais difícil de ser ultrapassada é aquela onde há o desencarno dos filhos, não é? Que é a dor de mãe, a dor de pai. E então só quem passa por isso é que sabe, não é? Mas se nós tivermos o conhecimento espiritual, vamos encarar isso de outra maneira e vamos saber cultivar maior força, maior fé e vamos compreender que aquele que era nosso filho, nossa filha, não necessita mais de estar aqui, que não foi um castigo divino ele ter partido, que não foi para nos castigar, Deus não castiga ninguém, mas que essa alma, esse espírito não necessita mais estar aqui junto de nós e vamos nos alegrar por compreender que nós fizemos tudo por essa alma, que foi nosso filho, nossa filha, e ajudamos esse espírito a evoluir e nos desincumbimos dessa tarefa. E vamos cultivar essa fé em Deus e na justiça divina e ficar felizes por saber que aquele que era nosso filho, nossa filha, agora vai encontrar uma condição muito melhor, se libertou do cativeiro da matéria física. E cultivar essa esperança que durante o sono nos encontramos com aqueles que eram nossos familiares, nossos filhos, filhas, primos, primas, amigos, seja conhecidos, pessoas com quem simpatizamos. Então não existe uma real separação, digamos assim, apenas física. E assim haverá menos amargura, menos dor, menos revolta, menos queixas. E vamos também saber conduzir a nossa vida com mais tranquilidade, não carregando dores desnecessárias, porque nós estamos aqui para ser felizes.
Tá? O Espírito encarna aqui, apesar de ser um cativeiro e ter as suas provas e as suas possíveis dores, ainda assim nós nascemos para a felicidade. A evolução e as lições que possamos aprender aqui é para alcançarmos um estado de maior felicidade. E maior felicidade é maior ligação com Deus, maior espiritualização, maior contacto com Deus, maior vivência em Deus. Então, todas essas coisas é para que nós possamos cada dia mais ser mais felizes. É esse o objetivo. Então, não vale a pena carregar essas dores da revolta, da dor, da amargura, por aqueles que foram nossos familiares e partiram. Temos o dever de compreender e até de ajudar esse espírito a se adaptar no mundo espiritual, evitando que nós lhes trazemos, através do poder mental do nosso pensamento, lhes dirigir pensamentos pesados e de energias de lamentação e principalmente de relembrar o momento final da morte. Porque isso não ajuda em nada o espírito. Vamos lembrar daquele que partiu com muita alegria. Lembrar dos momentos felizes. Lembrar de como é que ele era, como é que ele sorria, como é que os momentos que ele viveu connosco. Vamos trazer essa vida, essas boas recordações para a nossa vida. Isso é que é importante. E não focar nos aspectos negativos que não nos faz crescer, nem ao espírito que acabou de desencarnar. Agora, eu vou ler, só fazendo aqui um parênteses, eu sei de pessoas, até mesmo na minha família, e também sei de pessoas conhecidas, que tiveram o desencarne do filho cedo e que não conseguiu aceitar essa realidade. Lá está, é a falta de fé, é a falta de conhecimento espiritual e acabaram por, ao longo do tempo, se adoecer na revolta, na mágoa e na não aceitação e acabaram por ficar presos a esses sentimentos e não conseguem evoluir. Isso acontece com muitas pessoas. Eu não estou fazendo aqui um julgamento, é apenas uma observação para que nós não caímos nessas situações, porque isso atrapalha a nossa evolução e nós estamos aqui para crescer e evoluir e ficar mais felizes, nos transformarmos para um estado cada vez mais feliz. Então, se apegar à dor, à não aceitação, à revolta, não nos vai ajudar a evoluir e vai prejudicar o espírito que desencarnou. Isso acontece com muitas pessoas, muitos pais, por exemplo, que a alegria da vida deles era os filhos. Essa é outra questão. Nós estamos aqui para fazer evoluir o nosso espírito. Nós não podemos nem devemos colocar toda a nossa felicidade nas outras pessoas. Seja a nossa esposa, os nossos filhos. Tá? A nossa felicidade só depende de nós, do nosso interior, daquilo que cultivarmos e do significado que dermos à nossa vida. Não podemos depositar a nossa felicidade nas outras pessoas, mesmo que sejam a nossa família, mesmo que sejam nossos filhos. Não podemos anular quem somos para fazer dos nossos filhos só a nossa felicidade. Então, e nós? E que vida é que eu construo para mim que me vai trazer a minha felicidade? Porque é que eu estou a transferir essa responsabilidade de ser feliz para o meu filho ou a minha filha? Compreendem que isto está errado? Para já é demasiado pesado para os nossos filhos, não é? Porque eles não têm que carregar essa responsabilidade. E ninguém tem a responsabilidade de nos fazer feliz. Entendam? É importante entender isso. Então devemos criar uma vida com objetivos nobres, altruístas, espiritualizada, entender o nosso processo de evolução e nos engajarmos em tarefas, em estudos, em coisas superiores que tragam crescimento para a nossa alma e para o nosso espírito. Não vamos pôr a responsabilidade da nossa felicidade sobre os outros, mesmo que sejam nossos filhos. Está errado isso. É muito importante deixar os nossos filhos livres para eles escolherem o próprio caminho e crescerem à vontade. Tá? Agora eu vou ler o segundo assunto da nossa aula de hoje. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Esta mensagem é pelo Espírito Fenelon, ditado na cidade de Sens, em França, 1861. Quantas vezes nós já não ouvimos alguém falar esta frase, não é? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Vamos ver o que o Fenelon tem a dizer acerca deste assunto. Dizeis muitas vezes, referindo-vos a um homem mau que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, podeis atestar com a verdade. Muitas vezes Deus dá, efetivamente, a um espírito ainda jovem nos caminhos do progresso, uma prova mais longa do que a um bom, o qual poderá receber como recompensa de seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. De qualquer forma, quando dizeis, se fosse um homem de bem, teria morrido, estáis cometendo uma ofensa. Se um homem de bem morre, e se o vizinho da casa ao lado é um malvado, dizeis, seria bem melhor que este se fosse. Acontece que estáis julgando erroneamente,
pois aquele que parte acabou sua tarefa, e aquele que fica talvez nem a tenha começado. Porque gostaríeis, então, que o mal não tivesse tempo de terminá-la e que o outro ficasse ligado à gleba terrena, ou seja, à terceira dimensão. Que direis de um prisioneiro que, tendo cumprido o tempo da sua pena, permanecesse na prisão e fosse dada a liberdade a um outro que não tivesse esse direito? Então, sabei, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços corporais. E enquanto estiverdes na terra, estareis em cativeiro. Exatamente o que eu falei há pouco. Habituai-vos a não julgar aquilo que não podeis compreender e acreditai que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem, mas vossas capacidades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos rudes sentidos. Esforçai-vos para deixar pelo pensamento vossa mesquinha visão, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos e apenas vos parecerá um incidente na duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Muitas das vezes, quase todas as pessoas já ouviu alguém dizer: os maus ficam aqui, aquela pessoa era uma pessoa boa, morreu. Aquele que é mau fica aqui a viver. Muitas das vezes as pessoas cometem essa blasfémia e dizem: porque é que não foi o mau? Ou Deus leva aqueles que são bons e deixa aqueles que são maus. Quando as pessoas fazem isso, cometem uma verdadeira blasfémia. Isso acaba por ser uma ofensa. Porquê? Porque é que aquele que já se libertou e que não tem necessidade de passar mais provas, esse espírito, porque é que ele haveria de continuar prisioneiro, agarrado ao corpo físico aqui nesta dimensão? Não seria isso não seria da nossa parte desejar o sofrimento desse espírito? E quando nós, se fizermos esse julgamento, dizemos aquela pessoa malvada ou aquela pessoa má é que devia ter morrido, como se a morte fosse um castigo. Na verdade, não. É que essa pessoa malvada, esse julgamento que nós fazemos, ou essa pessoa menos boa, digamos assim, tem mais necessidade de ficar encarnado. E é por isso que muitas das vezes esse espírito malvado ou essa pessoa menos boa acaba por ficar a viver aqui mais tempo encarnado, ligado ao corpo físico, porque ela necessita mais. Porque ela necessita para a sua própria evolução. Então, porquê fazer ao espírito que já evoluiu e que se pode libertar da matéria física, do corpo físico, querer que ele permaneça aqui? Viver o quê? Mais sofrimentos? Passar por mais provas? Não faz sentido. Então, tenhamos cuidado quando fazemos esse tipo de julgamentos, porque a nossa visão, a maneira como medimos as coisas é muito limitada. Muitas das vezes, e também acaba por ser em colocarmos a justiça de Deus. Ou seja, Deus faz tudo perfeito, porque é a perfeição absoluta. Não podemos medir a nossa justiça ou o nosso entendimento pelo de Deus. Quando há alguma coisa que nós não compreendemos, em primeiro lugar, nós devemos pensar assim: se isto acontece é porque tem algum objetivo útil. Tem alguma coisa útil a nível de progresso e de evolução para acontecer. Então, quando nós olhamos os desastres no mundo, as catástrofes e todos esses acontecimentos que muitas pessoas não entendem e falam que Deus é injusto, porque é que Deus permite isto, porque é que Deus permite enchentes, cheias, terremotos e todas esse tipo de coisas, mesmo que a pessoa não tenha a explicação, seja material ou seja espiritual, ela deve confiar em Deus, porque isso tem um propósito superior. Essas coisas não existem simplesmente para trazer sofrimento ao ser humano. Existem aí transformações físicas do nosso planeta, energéticas, que são necessárias até para melhorar a vida do planeta no futuro. Tá? Aqueles que desencarnam nessas catástrofes, nós já vimos que a morte não é um castigo, que a morte física não é um mal, muitas vezes é uma libertação mais breve do sofrimento físico. Que importa se a gente desencarna agarrado a uma cama ou num acidente ou de outra forma qualquer, teremos que partir para o plano espiritual de qualquer das maneiras e devemos ter confiança, mesmo que não tenhamos a explicação material, científica ou espiritual, não julgar as coisas de Deus pelo nosso entendimento limitado. Tá? Aí cometemos uma blasfémia de equiparar a inteligência, a sabedoria de Deus com a nossa. E a nossa é super limitada, ainda para mais quando estamos presos no corpo físico. Tenhamos isso em atenção. Se não sabemos o motivo das coisas acontecer, vamos estudar para aprender, porque tudo tem explicação. Até mesmo o que está oculto, tudo tem explicação, tudo tem uma razão sublime para acontecer, tudo tem um objetivo nobre para a evolução, seja do planeta, seja para a evolução espiritual de cada um de nós. Então não devemos medir a justiça de Deus, nem o conhecimento de Deus e equipará-lo com o nosso. É isso que essas pessoas fazem
quando dizem que Deus leva os bons e deixa os maus aqui encarnados. Tá? É esse tipo de julgamentos. Compreendamos que tudo o que a criação é perfeita. O nosso entendimento das coisas é que é imperfeito. O que precisamos fazer é melhorar o nosso entendimento dos acontecimentos, dos fenómenos da vida e das leis que regem o princípio espiritual, o princípio inteligente, o espírito e também as leis da matéria, as leis da evolução, as leis do amor, as leis morais e por aí adiante. Somos nós que temos que crescer, não é Deus que tem que crescer, somos nós. Deus é o perfeito. E nós ainda estamos a despertar a nossa própria divindade que temos dentro de nós. Então o corpo físico, o estar encarnado aqui, é um verdadeiro cativeiro, no sentido em que limita as nossas percepções, as nossas capacidades do nosso princípio inteligente, que é o espírito. É bom tomar consciência de que nós, cada um de nós, na nossa essência, no princípio inteligente do universo, o espírito, temos muito mais sabedoria, muito mais conhecimento e, quando estamos aqui encarnados, utilizamos uma pequena fração. Eu diria uns 5%, talvez, se calhar até um número bem abaixo disso. Porque também o cérebro físico, a matéria física, impede, muitas das vezes, a nós de acessarmos conscientemente a essa sabedoria que está em nosso interior. Como nós somos Deus em miniatura, toda a sabedoria divina, todo o conhecimento de todas as coisas já está dentro de nós. O que nós precisamos fazer é cada vez mais elevar a nossa frequência e acessar a esse campo de conhecimento. Dá toda essa informação. Isso já está armazenado nos nossos corpos espirituais, na nossa genética, no nosso código genético. Está lá tudo. Nós só precisamos quebrar essa barreira material, essa barreira ilusória e acessar esse conhecimento. Que alguns falam, o conhecimento do eu superior. O eu superior não é nada mais que o nosso espírito. Acessar essa nossa essência, porque está cá tudo. É para isso que existe a meditação, é para isso que existem as práticas espirituais, para quebrar a barreira da matéria e nós cada vez mais acessarmos essa fonte de sabedoria, de conhecimento, de informação. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu gosto muito de falar do Nikola Tesla, esse cientista fantástico que trouxe invenções fantásticas para a nossa sociedade. Algumas delas ainda nem sequer foram utilizadas em benefício da humanidade porque foram escondidas, patenteadas por outras pessoas e escondidas. Mas, tirando isso, ele falava o seguinte. Ele dizia que era como se fosse uma antena. Ele se conectava à sua mente com essa fonte da sabedoria universal. E muitas das inspiração dele para certas invenções que ele criou foi porque ele acessou com a sua mente a essa fonte de conhecimento universal. E tudo isso nós podemos fazer, seja em relação à ciência, seja em relação ao conhecimento espiritual, seja em relação a qualquer assunto superior, a qualquer assunto de evolução. Nós podemos acessar, porque isso está dentro de nós. Não podemos esquecer que nós somos Deus em ação. Nós somos o universo em miniatura. E então, nesse caso, a meditação, por exemplo, é uma das práticas que mais contribui para o acesso ao nosso eu superior, para o acesso a essa sabedoria infinita e divina que já está dentro de nós. Nós só temos que quebrar a barreira da matéria, que muitas das vezes é como se fosse um véu que tapa a nossa visão e não nos deixa sentir, ver e perceber toda essa sabedoria que já temos de nós. É por isso que não devemos nunca duvidar de nós e das nossas capacidades. Porque já temos tudo dentro de nós. É só uma questão de relembrar aquilo que está adormecido. Muitas das vezes o que fazemos quando lemos um livro, fazemos um curso, assistimos a alguma palestra, assistimos a alguém falar, seja o que for. Na verdade, eu, não estamos a aprender nada de novo. O que vai acontecer é que nós estamos despertando o conhecimento que já existe dentro de nós. Essa é a realidade do que acontece. Quando nós dizemos, aquela pessoa ensinou-me uma técnica espiritual, aquela pessoa ensinou-me alguma coisa sobre espiritualidade, na verdade a pessoa não lhe ensinou. Na verdade, a pessoa ajudou você a recordar, a lembrar algo que já está dentro de si. É isso que acontece. É por isso aí a utilidade de ver palestras, ler livros, falar com outras pessoas que já têm o conhecimento desperto dentro delas, ou pelo menos o conhecimento consciente dentro delas, para que possam ajudar-nos a despertar esse conhecimento que já está dentro de nós. É isso, toda a sabedoria, toda a divindade já está dentro de nós. Quando nós duvidamos de nós, das nossas capacidades, ficamos pensando, eu não sei se sou bom o suficiente, eu não sei se eu consigo fazer, eu não sei se, eu acho que as outras pessoas são melhores que eu. E por aí fora, todos esses pensamentos, é como se fosse um rebaixamento da nossa essência divina. É como se nós duvidássemos da nossa divindade e duvidamos também de Deus.
Isso é quase como se fosse, é quase não, é uma blasfémia que nós cometemos contra nós mesmos e contra Deus, com toda a criação. Então vamos tirar todo esse tipo de dúvidas, de sentimento de fraqueza, de inferioridade, de achar que só os outros é que sabem, que os outros são melhores que nós. Ninguém é melhor nem pior. Cada um fala e vive de acordo com o conhecimento que já está desperto dentro de si. É isso que acontece. Uns já têm esse conhecimento mais desperto ou mais consciente e vivem sob essa orientação. E outros ainda estão mais adormecidos e não acessam tanto a esse conhecimento superior que já está dentro deles, e então têm mais dificuldade e até mesmo mais dúvida acerca se conseguem, acerca se são capazes. Então é isso. O espírito também precisa de ser exercitado. Quanto mais exercitarmos as virtudes espirituais, mais vamos ter acesso a esse conhecimento superior que já está dentro de nós. Portanto, eu aconselho a todas as pessoas a fazer práticas espirituais. Façam oração, façam rosário, façam meditação, como eu ensino, por exemplo, através do meu curso online sobre espiritualidade, autoconsciência. Façam mantras. Tem muitas práticas para além dessas, que podem procurar um pouco por todo lado, que lhes ajudam a resgatar o conhecimento primordial da alma que todos nós temos. Muitas das vezes, para acessar esse conhecimento superior, tem muito a ver com uma questão de disciplina. Disciplina mental, disciplina espiritual. Uma das grandes dificuldades do ser humano é se disciplinar, focar o seu pensamento em um determinado objetivo. O nosso pensamento foge para mil e uma coisas e acabamos por perder força no nosso poder mental para criarmos a nossa realidade e também para alcançarmos um estado superior de consciência. Então, todas essas práticas espirituais, todas essas disciplinas, exigem a própria disciplina para que se quebre essa barreira material que nos impede de ver e acessar a esse conhecimento superior. A mais alta, digamos assim, de conhecimento é a intuição. Isso foi algo que Albert Einstein, eu agora não me lembro exatamente como ele falou, mas ele falou mais ou menos acerca disso, que mais ou menos assim, a forma mais elevada de inteligência é a intuição, ou a forma mais elevada de conhecimento é a intuição. É aquele conhecimento que é captado pela nossa intuição. Nós recebemos e não sabemos de onde. Isso é porque nós acessamos a essa sabedoria superior e muitas vezes não sabemos explicar de onde é que ela vem. O escritor teve uma inspiração, o inventor teve uma inspiração para inventar alguma coisa, uma descoberta fantástica. O cientista se inspirou em algo, teve uma inspiração do nada. Às vezes falam déjà vu, por exemplo, e teve uma ideia para descobrir, para fazer uma grande descoberta, por exemplo, e por aí fora. Alguém teve, por exemplo, uma pessoa ligada à espiritualidade, teve uma grande revelação divina, através da intuição. Então, a intuição é a forma mais elevada de inteligência e de conhecimento, ou de acessar a esse conhecimento superior. Porque uma das coisas que fazem na nossa sociedade e nos ensinam é nós vivermos só com o pensamento racional, quase a rejeitar a nossa intuição, quase como se ela fosse uma coisa enganadora e que não merecesse a nossa atenção. Existe aí um propósito de manipulação, manipulação da maneira como as pessoas são criadas e são ensinadas nas escolas, para que só se atenham ao conhecimento racional, empírico, material, e não liguem à sua intuição, à inspiração superior, à inspiração da espiritualidade. Então tenham muito cuidado com isso. Não rejeitam a vossa intuição, as inspirações através da vossa intuição. Não vivam só pelo o pensamento racional. Até à próxima terça-feira. Eu desejo que tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até à próxima. Tchau, tchau.